Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre vícios, entender realmente o que é um vício, como fica o cérebro de uma pessoa viciada, quais são os principais sintomas e até o que leva uma pessoa a chegar nesse estado. A minha missão aqui é fazer você entender, de um geral, aí o que se trata de um vício, quais são os principais aspectos, sempre de acordo com os conhecimentos científicos, mas com uma linguagem simples, uma linguagem clara aqui para vocês, tá bom? O meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre substâncias, hábitos, sono, emoções e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Bom, galera, esse tema aqui é muito importante porque, infelizmente, várias vezes durante a nossa vida a gente vai ter que lidar com pessoas que estão viciadas em algo. Várias vezes na nossa vida a gente também vai estar próximo de estar viciado em algo. Eu vou comentar um pouco melhor isso, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes parece algo muito distante, porque a gente sempre imagina aquele estereótipo, né, do viciado em drogas muito pesadas, mas um spoiler que eu já posso deixar aqui para vocês é que na realidade a gente não fica só viciado nesse tipo de coisa, nesse tipo de substância ou até só em substância em si. A gente pode até se viciar em comportamentos. Mas eu vou explicar um pouco melhor isso lá na frente para vocês. É só para vocês já terem uma noção o quanto que esse tema, o quanto que esse assunto é importante para todo mundo. E só uma observação é que aqui na descrição do vídeo tem algumas referências científicas para quem quiser se aprofundar bastante no assunto, é só buscar lá que vocês acham, mas eu confesso que é uma literatura um pouco difícil até para eu que estudo esse tema a fundo, né, que estudo as neurociências como um todo, então você não precisa se preocupar se você não for da área, tá? Eu já faço esse trabalho, já faço essa ponte aqui entre o conhecimento científico e a vida real, uma linguagem simples, para você simplesmente assistir o vídeo até o final e entender tudo aqui o que você precisa para aplicar na sua vida, para observar aí em você e nas pessoas que estão à sua volta, fechou? Começando bem do começo, o que é um vício? De maneira bem simples e bem prática, muito provavelmente você sabe o que é um hábito, certo? São aqueles comportamentos que a gente tem de forma automática, que acontece sem muito esforço e aqui até dá uma certa estranheza quando ele não acontece, quando a gente não faz aquela ação dentro de um contexto específico, né? E um vício nada mais é do que um super hábito, só que disfuncional. É um tipo de mega hábito, digamos assim, que é muito difícil de se mudar e que prejudica a sua vida em diversos sentidos. Algumas observações que a gente consegue fazer assim já de maneira geral para identificar um hábito seria primeiro uma grande motivação para buscar aquela substância ou buscar aquele comportamento. Segundo, pouco autocontrole sobre quanto e quando está buscando essa ação, essa recompensa e também uma certa sensibilidade ao estresse, principalmente na abstinência daquilo, quando você deixa de fazer esse super hábito, esse vício. Por exemplo, tenta imaginar alguém que você já conheceu aí que era viciado em alguma droga pesada. Esses exemplos são bons para dar porque eles são mais nítidos. Sei lá, alguém que era viciado em cocaína ou crack. Essa motivação muito grande seria aquele ímpeto, aquela energia que a pessoa tem de buscar ela independente de qualquer situação, né? A pessoa gasta o dinheiro que precisar, ela vai até onde for, se enfia, sei lá, em beco, em biqueira para ir atrás disso. É como se todo o esforço do mundo fosse pouco para buscar esse objeto de vício. Na parte do autocontrole fica muito simples, porque a pessoa não controla o uso dessa substância ou a ação desse comportamento. É basicamente como se aquilo fosse uma necessidade, até entrando em situações de risco, por exemplo, para conseguir isso. E aquela última parte, falando do estresse, é aquele comportamento, aquele tipo de reação muito clássica aí de uma pessoa que está na abstinência de uma droga, de ficar extremamente estressada, muito reativa ali, né? Qualquer coisa que acontece tira ela do sério e também de usar essa substância ou esse comportamento como uma válvula de escape, né? A pessoa tem algum problema ali durante o dia dela e ela já vai atrás desse tipo de substância e comportamento para fazer uma regulação emocional. Esse é só um exemplo para a gente ficar aqui na mesma linha, né? Todo mundo entendido sobre o que é um vício e do que a gente está falando, mas é claro que esse é um exemplo bem extremo de uma pessoa que está muito viciada num estágio muito avançado e um exemplo sobre substâncias, tá? Eu vou dando outros exemplos aqui durante o vídeo para você entendendo tudo certinho. Então, beleza, você entendeu o que é um vício,
Mas o que acontece no cérebro de uma pessoa viciada? Porque se a gente parar para observar, parece que essa pessoa literalmente não controla o seu comportamento, ela faz diversas coisas que vão prejudicar a sua própria vida. É um pouco estranho até imaginar alguém ter consciência de que está fazendo algo para prejudicar a sua própria vida e continuar fazendo aquilo, não é? Afinal, nos casos mais graves, essas pessoas perdem emprego, perdem oportunidades, perdem família, às vezes até comete crime por conta desses vícios. E isso tudo acontece porque literalmente o cérebro dessa pessoa foi se tornando incapaz de fazer algo diferente disso. A gente usa até um termo dentro da ciência de que o cérebro dessa pessoa foi sequestrado, ele foi hackeado pela droga ou por aquele comportamento viciante. E se você me acompanha aqui, muito provavelmente você já ouviu falar, já conhece o famoso sistema de recompensa ou sistema dopaminérgico, né? Mas se você não conhece, aqui dentro desse tema de vícios, ele vai ser importante em duas etapas. Primeiro, é o seu sistema dopaminérgico que vai sinalizar quando algo de bom acontece no seu dia, algo de bom acontece na sua vida. Imagina que toda vez que você tem algum comportamento que te traga recompensa, o seu sistema dopaminérgico ele vai fazer meio que opa, algo de bom aconteceu aqui. Deixa eu salvar na memória tudo o que aconteceu nesse momento, tudo que tem aqui agora em volta e tudo que aconteceu antes dessa recompensa vir. Então, isso acontece toda vez que você come alguma coisa gostosa, toda vez que, sei lá, você mexe em rede social, toda vez que você usa uma substância e por aí vai. Ele faz meio que esse save aí, né? Ele fixa muito bem essa memória de todo esse contexto para tentar buscar isso de novo lá na frente. E a segunda etapa seria, depois de ter salvado todas essas informações, te dar uma grande motivação para você buscar esse comportamento novamente, buscar aquela recompensa que você já sabe que existe dentro daquele contexto. Isso é o que a gente chama dentro da ciência de predição de recompensa. E como o seu cérebro salva tudo o que estava em volta nesse momento, ou tudo que aconteceu antes dele também, o que acontece é que a gente acaba atrelando essa recompensa a diversas coisas que causam o famoso gatilho daquele comportamento. E é por isso que, por exemplo, quando você passa na frente de um bar, você fica com vontade de beber, principalmente, é claro, se você já bebeu nesse bar muitas vezes. É por isso que quando você passa na frente de uma sorveteria, dá vontade de comer um doce, ou sei lá, quando você vê uma promoção, aquela vontade, aquela compulsão de comprar vem ali loucamente para quem tem problema com isso. Esse seu sistema, o seu cérebro já atrelou tudo isso àquela recompensa que você vai receber lá na frente. E quando eu falo contexto, é tudo, tá? São vários aspectos. É desde horário do dia, dia da semana, emoções, pessoas, lugares, enfim. Ele realmente salva tudo isso para depois te dar aquele impulso e aquela motivação de ir atrás dessa recompensa, ir atrás desse comportamento. E isso aqui não vale só para vício, tá? Coisas rotineiras aí também sofrem aqui em relação a esse mecanismo do cérebro. Um vício é quando tudo isso começa a sair do controle, que é o que eu vou te explicar aqui no próximo tópico. E agora eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque é nessa parte que você vai entender como que uma pessoa sai de um usuário comum de algo ou de um comportamento comum para se tornar um viciado e ter ações ali, ter comportamentos que prejudicam muito a sua vida. Aliás, já vai curtindo o vídeo aí, se inscrevendo aqui no canal, porque eu tenho já diversos vídeos, mais de 80 vídeos gravados aqui sobre comportamento humano, sobre neurociências, autoconhecimento e coisas bem práticas e diretas aqui para você aplicar na sua vida, tá bom? Bom, na próxima fase, para que esse comportamento ele se torne um vício, é a repetição dele. Mas toda vez que você repete esse tipo de comportamento viciante, ele não acontece da mesma forma. Vão acontecendo várias alterações ali dentro do seu cérebro que vai te levando a uma coisa que a gente chama de afunilamento do sistema de recompensa, que de maneira bem prática é cada vez mais aos poucos o seu cérebro ir enxergando mais valor nesse comportamento de vício e deixando você com uma motivação cada vez maior para buscar isso exatamente e proporcionalmente e abaixando o valor que você enxerga, abaixando a sua motivação para buscar qualquer outra coisa na sua vida. Esse é aquele efeito que a gente repara nas pessoas que estão com algum tipo de vício, de não ver mais valor em nada na sua vida a não ser aquilo.
É aqui nesse momento que muitas pessoas perdem aí relações pessoais porque não enxerga mais valor, não acha interessante de nenhuma forma, sei lá, um jantar em família, não acha mais interessante encontrar os amigos, às vezes não acha nem mais interessante ter relações sexuais ali com o seu namorado, com a sua esposa, enfim. Essa pessoa que está viciada acaba largando tudo que teria de bom antes daquele vício, inclusive os seus hobbies, as suas vontades, as coisas que ela gostava antes. É como se tudo ficasse sem graça, tudo que não tem a ver com aquele vício perdesse completamente o seu valor. Isso é um quadro que a gente chama de anedonia. Em alguns casos aí muito graves, as pessoas perdem até o seu autocuidado, né? Não faz mais sua higiene pessoal, não se alimenta basicamente e às vezes até não se preocupa mais com a sua segurança, da onde você tá e chega a morar na rua, por exemplo. É por isso que uma pessoa que tem um vício não vai vencer isso simplesmente porque ela tem força de vontade ou ela escolheu mudar, como muitas pessoas dizem por aí, né? Quando alguém chega nesse estado, literalmente ela não tem condições neurológicas de sair disso de uma forma simples assim. É como se o cérebro dela tivesse sofrido diversas alterações. É como se não, é literalmente o cérebro dela teve alterações ali no seu sistema de recompensa, no seu sistema de atenção, de tomada de decisão, de autocontrole e por aí vai, que leva ela a ter esse tipo de comportamento, a ter essa dificuldade tão grande de sair dessa situação. E talvez você veja esses exemplos que eu dei aqui de drogas mais pesadas, digamos assim, e você imagine que isso está muito longe da sua realidade, da sua vida ou de qualquer pessoa que você conheça. Mas a gente já entendeu, a gente já estudou dentro da ciência que o ser humano é capaz sim de se viciar em comportamentos também. Comportamentos, vamos dizer assim, até mais simples que a gente julga como normal no dia a dia, como o uso de redes sociais, assistir aí, fazer masturbação com pornografia, jogos de azar, apostas de forma geral, enfim, tem vários comportamentos que eles podem ser enquadrados como viciantes. E esse tipo de vício vem aumentando muito na sociedade como um todo e a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes a gente não está em um nível de dependência extremamente alto, né? Uma nota 10 ali em relação ao vício. Mas, como eu expliquei, isso é algo gradual, que vai evoluindo, vai crescendo e vai cada vez prejudicando mais a nossa vida. Então, eu diria que muito provavelmente, em algum momento da sua vida, você vai chegar próximo ali a ficar um pouco mais viciado em uma coisa ou outra. Talvez não de uma forma patológica, digamos assim, mas a um nível que seja disfuncional para você, que esteja prejudicando algumas coisas dentro da sua vida. E galera, caso não tenha caído a ficha, vocês não tenham entendido ainda, o vício nada mais é do que uma doença, tá bom? Se você pegar aí qualquer manual diagnóstico internacional, já tem ali dentro dele vários tipos de vícios que a gente consegue diagnosticar uma pessoa. Então sim, é uma doença, inclusive dentro desses manuais, se eu não me engano, já foi incluída até a questão de jogos de azar e pornografia. Mas do ponto de vista cerebral, quando a gente analisa o que está acontecendo ali dentro e o comportamento de uma pessoa, eu posso te dizer que a gente pode ser viciado, a gente pode ficar realmente dependente de basicamente qualquer comportamento, tá bom? Além disso, o vício é considerado uma doença crônica. Isso quer dizer que o tratamento dele é para o longo prazo, é algo bem demorado. Isso quer dizer também que ele necessariamente vai precisar de uma mudança de estilo de vida e que não existe, às vezes, uma cura 100% disso. Talvez você nunca tenha ouvido isso por aí, mas depois de um vício realmente instalado no seu cérebro, ele realmente num nível muito alto, não tem como nenhum profissional da saúde te prometer uma cura 100% disso. Quem já teve algum vício forte em alguma coisa, pode deixar o relato aqui nos comentários. Depois de 1, 2, 3 anos de abstinência aí, de realmente ter se livrado daquela substância ou daquele comportamento, ainda existe um certo problema com aquilo, principalmente em situações bem parecidas de quando você usava aquela substância, onde você exercia aquele vício. A pessoa para o resto da vida fica meio que pisando em ovos ali em determinadas situações. E isso é uma afirmação um pouco pesada, mas a verdade é que a gente não consegue simplesmente excluir uma memória do cérebro. E um vício nada mais são do que várias memórias, inclusive memórias muito fortes que estão ali.
Então, é claro, a gente tem a capacidade sim de se livrar de um vício, de nunca mais ter nenhum tipo de contato, não fazer o uso de substância, não ter aquele comportamento nocivo. Com um tratamento adequado, com um acompanhamento, a gente consegue sim, mas não tem como eu te dizer que nunca mais na sua vida você vai ter algum tipo de problema com aquilo ou que você não vai ter vontade de voltar a ter aquele comportamento. Então, se você hoje não tem problema com nenhum tipo de substância, com nenhum comportamento negativo desse nível, eu sugiro que você se cuide bastante, porque vício é uma coisa muito séria e pode aí te atrapalhar, te prejudicar para o resto da sua vida. Então, se você está um pouco suspeito aí, né, levantou um alerta aqui com esse vídeo de talvez estar em algum nível de vício com alguma coisa na sua vida, eu vou dar uma passada por cima aqui de alguns sintomas que você pode detectar em você, mas é claro que cada tipo de vício tem sintomas um pouquinho diferente, alguns critérios ali para um diagnóstico diferente, mas use isso aqui para você ter uma noção aí e talvez levantar um alerta. O primeiro seria a abstinência. Quando você retira esse comportamento, ou retira essa substância ali de diversas situações da sua vida, você sente um incômodo muito grande, você tem ali um certo desconforto emocional, sente muita falta, muita vontade de ter aquilo, isso seria um primeiro sintoma aqui para a gente detectar. Segundo, seria algo que eu já comentei antes, que é aquela motivação extrema. Você busca essa coisa independente de qualquer situação, você parece que não mede esforços para ir atrás disso, seria mais um sinal aí, mais uma coisa para a gente ficar atento. O terceiro sintoma seria o conflito, que é algo que eu já deixei subentendido aqui também, que é quando a pessoa começa a negligenciar outras coisas da sua vida em prol desse vício. O quarto seria a perda de controle. A pessoa continua com aquilo mesmo sabendo que é prejudicial para ela e muitas vezes até sem a intenção de usar ou de ter aquele comportamento em si. Eu mesmo já tive contato com algumas pessoas que eram viciadas em crack e elas dizem que entendem que aquilo é extremamente ruim, que aquilo está acabando com a vida delas, mas que simplesmente elas não conseguem ter controle do comportamento, elas continuam fazendo aquilo e chegam até, né, claro, a morar na rua, a perder família, enfim, né, a mudar toda a vida por causa dessa falta de controle do próprio comportamento. E por último, em quinto, seria a tolerância, que nada mais é do que cada vez mais você precisar daquilo. Isso é um pouco mais comum com substâncias, né? Onde a pessoa tem que ir aumentando a dose, aumentando a frequência ou até, né, o nível, né, a força daquela droga ali. Mas também pode acontecer com outros vícios, como em comportamentos, de você ter que, sei lá, consumir cada vez mais pornografia de várias formas diferentes ou apostar cada vez mais ali num jogo de azar. Mas a tolerância aqui diz respeito a cada vez você precisar mais desse objeto de vício. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu falei um pouco sobre essa questão do jejum de dopamina, que eu comento mais sobre todo esse mecanismo de tolerância, um pouco mais sobre o nosso sistema de recompensa como um todo. Se você se interessa por esse assunto, eu vou deixar linkado aqui em cima, depois você dá uma olhada. Mas os sintomas gerais são esses. Se você ficou um pouco suspeito aí ouvindo isso, eu sugiro que você faça um teste. Tira essa coisa da sua rotina e vê o que acontece com você, vê como está o seu comportamento, como estão as suas emoções aí. E se isso se confirmou como algo ruim, algo que talvez esteja num caminho indo para um vício, eu sugiro que você vá atrás aí de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra para te ajudar nessa evolução, nesse caminho que é muito difícil mesmo, é um pouco complicado, mas se você está detectando já no início é um pouco mais fácil, então não perde tempo, tá? Se você percebeu aí alguma coisa estranha, vai atrás de um profissional, com certeza ele vai te ajudar bastante. Além disso, eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre álcool e sobre cannabis especificamente. Eu tenho um vídeo de cada um deles explicando aí toda a relação que essa substância, essa química tem no nosso cérebro, no nosso corpo, quais são as consequências e tudo mais o que tiver a ver aí com a substância. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, muito provavelmente você vai gostar desses outros dois vídeos. Eu vou deixar linkado aqui nos cards em cima também, mas é só dar uma pesquisadinha aí, escreve álcool ou cannabis e o meu nome, que é o Elvin Corrêa na frente, que esse vídeo vai aparecer para você. E eu peço para você deixar uma curtida aqui embaixo se esse vídeo foi interessante, foi relevante para você de alguma forma. E eu te convido a se inscrever aqui no canal porque toda semana eu lanço um vídeo novo, então além dos diversos vídeos antigos que eu já tenho aqui, toda semana tem um conteúdo novo sobre comportamento, sobre neurociência, sobre autoconhecimento como um todo, tá bom? Então um abraço e eu te vejo na próxima.